Hoje eu vou falar sobre a cirurgia de vesícula, que a gente chama tecnicamente de colecistectomia. Ela é realmente necessária? Provavelmente você já conhece alguém, algum parente, que já precisou tirar a vesícula. E essa é uma cirurgia extremamente comum. E a principal dúvida dos pacientes, quando a gente conversa sobre cirurgia da vesícula, é se é retirada a vesícula inteira. Eu já vou adiantando. Sim, a cirurgia consiste, por qualquer técnica, na retirada completa da vesícula e não existe outra técnica, tá? Então a gente não retira apenas a parte doente, a gente retira o órgão inteiro. E ela, sim, a retirada da vesícula impacta na digestibilidade da pessoa. Embora muitos médicos não consideram que a cirurgia da retirada da vesícula tem um impacto na digestão, ela tem sim. E isso ocorre por um motivo muito simples. A vesícula, ela armazena a bile, que é produzida no fígado. A bile tem uma função de absorção e saponificação, de diluição das gorduras boas da dieta. Então, quando você retira a vesícula, você está retirando o armazenamento dessa bile. Esse armazenamento consiste mais ou menos em 60 a 80 ml de bile, que é jogado no momento da digestão, logo após a saída do estômago. Então, tirei a vesícula, eu continuo tendo a produção da bile no fígado, porém sem o armazenamento. Então essa bile ela vai caindo logo depois do estômago constantemente em pequenas quantidades e não concentrada. Daí advém vários sintomas que os pacientes falam, que é diarreia, quando come gordura, mesmo sendo gorduras boas, gases, sensação de estufamento e muitos pacientes após a retirada da vesícula, mesmo mantendo uma dieta normal, relatam que engordam 10, 12%, engordam 3, 4 quilos pela própria retirada da vesícula. Isso acontece por um mecanismo muito simples e a retirada da vesícula faz uma perda de absorção de gordura. E a gordura e as proteínas dão nossa saciedade. Quando eu não consigo absorver alimentos que nos dão saciedade, para onde que eu vou comer? Eu vou sempre para o carboidrato, para o açúcar, para o doce, para a farinha. Para quê? Para eu manter o meu aporte de energia que eu não consigo porque não consigo absorver direito a proteína e a gordura, então nosso metabolismo tende a ir mais para os carboidratos. Dito isso, a cirurgia da vesícula, ela só é necessária em algumas situações. Pedra na vesícula, ou cálculo na vesícula, infecção na vesícula, que a gente chama de colecistite aguda, em casos de inflamação do pâncreas, que a gente chama de pancreatite, derivado de pedras que migraram da vesícula para o canalzinho do pâncreas, e é um ponto polêmico, em alguns casos de pólipo de vesícula. Muitos colegas médicos se antecipam, induzindo pacientes a operar pólipo de vesícula. Então vamos colocar aqui a letra fria. O pólipo de vesícula, ele tem sim um potencial maligno, um potencial de se transformar em câncer, porém apenas quando ele está acima de 1 centímetro. E esse potencial, ele é muito, muito, muito distante. Ou seja, depois de 15, 20 anos que eu tenho esse pólipo. Então, pólipos menores de 1 centímetro, eles em princípio não precisam ser operados, apenas acompanhados. Até 5 milímetros a cirurgia ela não deve ser feita, apenas o acompanhamento. Entre 5 e 10 milímetros a gente pode observar ou pode, discutindo com o paciente, ir para uma cirurgia que a gente chama de preventiva. Acima ou muito próximo de 1 centímetro, de 10 milímetros, aí sim, eu tenho sim um potencial maligno num longo prazo. Isso não precisa ter pressa para fazer cirurgia de vesícula nesses casos. Por que a gente precisa individualizar esses casos de pólipo? Porque, como eu falei há pouco, a retirada da vesícula ela acarreta uma dificuldade na digestão. E essa dificuldade na digestão ela precisa ser suplementada, precisa ser tratada, precisa ser avaliada. Senão os pacientes que, em alguns casos, têm a digestão muito prejudicada, ela pode ser
comprometer a saúde digestiva no longo prazo. E como que é feita essa cirurgia? Bom, uma vez que a gente define com o paciente que precisa da cirurgia, a gente tem técnicas convencionais, com corte, que basicamente não se usa mais, modernamente não se usa mais, pelo menos aí uns 20, 25 anos, e tem as técnicas minimamente invasivas, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. A cirurgia laparoscópica hoje, vamos dizer, é o padrão ouro para a retirada da vesícula, com uma internação muito curta, em torno de 12 a 18 horas. E a cirurgia robótica na cirurgia da vesícula não é custo efetiva porque ela aumenta demais o tempo de uma cirurgia que gira em torno de 30, normalmente 45 minutos, considerando aí todo o pré e o pós-operatório imediato. E quais os cuidados? Quais os cuidados no pós-operatório? A retirada da vesícula ela vai demandar sim uma alteração do ritmo da sua digestão, independentemente ou não do seu caso. Mas, em alguns casos em que os sintomas eles são mais aguçados, como sensação de gases, como estufamento, diarreia quando come proteína ou come gordura, muitas vezes é necessária a suplementação de sais biliares ou de oxbile nesse pós-operatório. Mas isso a gente só tem que avaliar depois de 15 a 20 dias de pós-operatório. Para a recuperação completa dessa cirurgia, a gente indica aí pelo menos 1 mês e meio sem atividades físicas e com os cuidados e retornos avaliando o impacto da retirada da vesícula na sua digestão específica. Gostou desse vídeo? Então, se você gostou, comenta aqui, deixe suas sugestões, suas dúvidas e compartilhe com alguém que sofre desse problema, sofreu por conta da cirurgia ou que está em dúvida se precisa operar ou não.